Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, a ignorância da tortura. Vivemos tempos em que as agressividades aumentam a cada momento e de várias formas. Hoje, por qualquer motivo, já se apresenta com imposição, através de gritos, palavras de baixo escalão, agressões, torturas e se mata. Há ainda as agressões dos desprezos, injustiças, falsidades, mentiras que destroem vidas e reputações. Tem mais as maldades agressivas da inveja, dos ciúmes doentio e os desejos doentios de poder que escravizam. Estes são incapazes de observar o manual da vida em Jeremias 22:13. Ai dos que constroem os seus palácios, isto é, suas riquezas, de forma desonesta. Os que são indiferentes aos sofrimentos e dor dos mais simples. Aqueles que não é justo no pagamento de seus empregados, fazendo deles seus escravos. Assim também como o profeta Isaías ecoa com sua voz também profética, neste mesmo espírito, isto é Deus, nos dias de hoje. Em Isaías 5, versículo 20, são estes que chamam o mal de bem, isto é, aqueles que aplaudem os erros, as maldades e ideologias do mal. Ainda em Isaías 10, versículo 12, ai daqueles que fazem leis agressivas, negando o direito ao pobre, isto é, ao simples. Veja, queridos, estes textos do Manual da Vida nos chamam a refletir. Qual o caminho, crença, convicção, sociedade seguimos ou convivemos? Se não estamos somente correndo atrás de bens, lucros e ostentações. E neste caminho, muitos estão perdendo o endereço da verdade e de si mesmos. E por ser e escolher este caminho, não mede suas ações de fraternidade e amor ao próximo. Não mede o tempo nem a hora para fazer o bem. Sendo assim, escolhe as ignorâncias e as torturas, já relatadas no início dessa reflexão. E por estarem envenenados com o mal, ou maus sentimentos e ações, brincam, zombam dos sentimentos e lágrimas, gritos dos que pedem misericórdia, e com os efeitos desse veneno do eu sou, sei e posso. Não só zombam dos simples, mas manipulam, prendem, negociam as suas vidas e também seus corpos de forma vil e depravada. Tudo por um único desejo do ter, poder e ser, obedecendo assim os seus deuses. Da ignorância, ostentações, são incapazes de ver a luz. Afinal, vivem na escuridão dos vícios, das maldades. Sentem prazer com a miséria, as lágrimas e a dor do outro. Bebem seus vinhos e manjares em cima das injustiças e torturas e ignorâncias. E com palavras dóceis, que até o dicionário desconfia, com línguas e salivas do mal, falam do bem e do amor. Não é mesmo, Edson? Sim, Isa, isso é fato. Muitos gritam em praças, púlpitos, tribunas que cessem a tortura, a ignorância, fora a opressão. Mas grande parte destes faz com um único fim, ganhos e aparências, pois os mesmos escondem em si mesmo a mentira como moeda falsa de troca. Estes são aqueles que poluem as suas vidas, não é? Com suas podridões de imoralidade, ejaculando o seu veneno do ódio disfarçado de bem. Os mesmos se deixam dominar por preconceitos, chegando ao extremo de desprezar este ou aquele sem medir as consequências das dores do outro. Por isso, Victor Hugo, no ano de 1874, escreve, não é, que a tortura deixou de existir. Infelizmente, não é, ela se sofisticou, pois além dos maus tratos, eles usam as cadeiras elétricas com seus choques. E com o intercâmbio através dos tempos, elas agem hoje no psicológico,
destruindo a moral e a liberdade e também a vida. São levados pelas ideologias com o fim de destruir a verdade, a alegria e a paz. Assim agiu Hitler, que chamava os judeus de bactérias do mal. Sabe, Isa, veja bem, é olhando para estas situações visíveis no mundo hoje que me volto para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que são os corajosos e os violentos, e com violência, ou melhor, que venceremos o mal, isto é, as maldades. Assim, nós devemos lutar contra esses males com a força do bem e do amor. Como seria bom se os corações e mentes dos adultos, isto é, dos que assim se veem adultos, o jeito bom de ser criança, que não sabe o que é o ódio e a ganância, que briga, perdoa e não germina a semente do rancor e do ódio e das ideologias maléficas, pois é esta ganância, não é, que escraviza e mata com o desejo único de poder. Age, não é, em muitos como uma ferrugem ou um ácido, não é, nos corações que as têm, levando-os muitos para o buraco negro da escuridão. Não é difícil saber que aqueles que se deixam mover pela ganância, da tortura e da ignorância vivem justificando as suas atrocidades com alegria e aplausos regado aos vinhos. E bradam que tudo fazem para estabelecer a ordem e a paz. Outras vezes, veja, não é? Nem se precisa que haja outros para torturar, pois muitos se torturam por não ter ainda conseguido seus objetivos. Torturam-se por se sentirem fracos, medrosos, pobres, enfermos, sem amigos, desprezados ou com pouca aparência. Já outros, mesmo na dor ou dificuldade de outros, são incapazes, não é? E insensíveis para o amor, pois a ganância os tortura e massacra. Veja essa historinha para ilustrar. Um engenheiro de uma grande empresa havia revolucionado com seu projeto a linha de produção da empresa. Mas boa parte do projeto ainda não tinha sido passado para o papel. Foi quando ele foi cometido por um grave acidente que o atingiu o cérebro com a perda de sua memória. Abalado ficou o dono da empresa, que se o engenheiro não se recuperasse a memória, o prejuízo seria irreparável. Contratou ele uma equipe de médicos especialistas que conseguiram recompor o cérebro, devolvendo a memória ao engenheiro. Mas proibiu as visitas ao doente, pois ele não podia passar por nervos ou esforço mental, pois poderia anular todo o trabalho da ciência deles. Mas num certo momento, a enfermeira de plantão com o diretor da empresa conseguiu entrar no quarto, que assim o fizeram, não é? Passar para o papel os últimos detalhes da fórmula. E este diretor, com o poder do projeto, saiu sorrateiramente e desapareceu. Quando o médico veio fazer a visita, encontrou o engenheiro transtornado, pois o esforço mental destruiu a sua memória e todo o trabalho do cirurgião, que pela ganância do diretor, que não se preocupou com a tortura para conseguir os seus intentos. E assim, mais uma vez, o dinheiro e a sede do poder foi colocado acima da vida humana. Foi por isto que São Pedro, lá na carta em Atos 8, versos 20, respondeu ao Simão, isto, o mago: maldito sejas tu e seu dinheiro, pois com ele julga comprar o poder e o dom de Deus. E assim, Isa, voltamos ao texto de Jeremias, no capítulo 22, versos 13.
Ai dos que constroem os seus palácios, isto é, riquezas em forma desonestas, dos que são indiferentes ao sofrimento e à dor dos mais simples. E é olhando para esse texto e para esse vídeo, não é, que penso que neste momento responde aos ignorantes e àqueles que gostam de torturar. Deus tudo vê e Ele não falha. Pense nisso, reflita nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.